Porque normalmente, assim, quando eu dirigia, eu sempre ficava do lado de fora, Sim. sabe? Sempre ficava do lado de fora. Daí essa aí foi a primeira experiência de estar dentro de cena e ainda dirigir, né? Que é bem complexo, assim. Já na troca com o ator foi fácil, porque o Sidney é uma pessoa também que traz coisas, entendeu? Não é aquele ator que fica esperando uma posição do diretor, não. Ele traz, tá sempre ali se indagando, sempre questionando, né? E isso que cresce, né? É isso que faz também o crescimento da peça. A gente tem um quadro aqui que se chama Teatro para Ler, né? Uma dica de livros que a gente sempre faz para os nossos espectadores com a Rayane Rodrigues. Então fique um pouquinho aí com o quadro Teatro para Ler com a Rayane Rodrigues. Como diria Stanislavski, todos os nossos atos, mesmo os mais simples, aqueles que estamos acostumados no nosso cotidiano, devem ser desligados quando surgimos no palco. Isso é porque nós devemos reaprender a andar, correr, deitar. No Teatro para Ler de hoje, nós vamos falar sobre um dos maiores clássicos do teatro mundial, o russo Konstantin Stanislavski. Na obra O Manual do Ator, ele apresenta o registro das suas experiências, disposto como uma enciclopédia com textos curtos, diretos e objetivos. Uma ótima dica de leitura para estudantes, atrizes e atores de teatro. Você pode encontrá-lo na biblioteca da Casa Rua da Cultura. É isso, essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Pois é, a Rayane sempre tem umas dicas boas de livros, inclusive é daqui da nossa biblioteca. Quando vocês quiserem visitar a nossa biblioteca, vocês e o público também. Não, é e tem tá vários assistindo a gente. livros ótimos de teatro aqui, gente, que a gente não encontra. Tem a arte secreta do ator ali, entendeu? Lá do Exatamente, Barba. é. Tem o Steel Stanis, né? O Stanislavski, que é Exatamente, é. difícil de achar aqui. Isso é. Então a gente faz esse quadro exatamente para convidar as pessoas para conhecerem esse acervo, quem quer conhecer um pouco mais do teatro, da literatura no teatro, e também para os atores, atrizes, enfim, todo mundo que é importante. A parte teórica é importante a gente consumir, né? Estudar, Sim, né? sim, é base, né? É a base que vai te dar. Ator e atriz não é só ficar fazendo espetáculo, ou seja, precisa todo um processo de estudo que é importante. Você geralmente trabalha essa questão do estudo, de mesa, Sim, leva livros para sim. cabeceira antes de dormir? Como é que funciona Sim, isso? sim. Sempre tem. Pode falar, fala aí. Paulo, a experiência que ele já adquiriu nos estudos dele, faculdade, todo o conhecimento que Paulo consome, ele passa para mim. Legal. Né? Então ele sempre fala assim, eu quero que você leia isso, isso e isso. Então ele me dá planilha, ele me dá os Roteiro. roteiros dele, e Assim, vídeos, tudo que possa servir de base, né? Isso é Assim, importante. né? Porque Sidney tá tu tem com que quantos beber. anos? eu, 24. 24 é um menino ainda. Ah, Uma idade sim, boa, sim. 24. Sim, com certeza. Boa um caramba, muita dúvida ainda. Dentro da situação de conforto, experimente tudo. Né? Se chamar a atenção, experimenta. Tem que experimentar. Exatamente. E essa ideia de ficar fazendo uma mini temporada, né? Vocês resolveram fazer, que é uma coisa que eu gosto muito, óbvio, o nome desse programa é temporada, para esse tipo de estímulo, enfim, e geralmente a gente traz para o nosso programa pessoas que têm esse entendimento, essa compreensão da importância da temporada, ou seja, de você entrar em cartaz para valer, fazer uma, duas, três, quatro, quanto o máximo de apresentações possíveis, sequenciais, porque isso vai amadurecendo, inclusive, para o trabalho do próprio ator em cena, não? O principal, o melhor disso é justamente as experimentações. Porque podemos ver o que dá certo e o que não dá, discutir sobre isso. Eu acho que a maior importância da temporada é essa, a experiência, né? Ainda mais pra gente com uma peça que estamos estreando, né? É a primeira vez que a peça, né, essas duas apresentações, foi a primeira vez que a peça foi a público, né? Então, acho a principal importância dessa temporada é essa, é a experimentação da peça. E uma coisa é com o público, né? Porque uma coisa é tu pensar ali na tua cabeça, tu elaborar, né? Daí, com o público, tem sempre cuidado por causa do time, né? O time da piada ali, né? Porque se vai cortar o público na hora da piada, eles já não entendem o que tu tá falando na próxima. E assim é vice-versa. Então, eles que vão dar o ritmo normalmente, né? A gente tem que estar sempre antenado ali no público, não tem como desconectar esse fio, tem que estar sempre atento. E outra coisa, que me desculpa, mas não tem como eu não falar,
tem que agradecer a casa. A Casa da Rua da Cultura, porque é uma casa realmente, entendeu? E os guris que compraram a briga, e eu ia ser muito ingrato se eu não falasse do Klinger, entendeu? Que foi um guerreiro ali, entendeu? Montando a luz, tendo que me aturar, que eu sou super mala sem alça. O Amadeu também ali, super guerreiro. Pessoas ótimas, né? Apoio da casa 100%. Essa é uma casa de teatro, então a gente tem a obrigação de receber bem as pessoas que têm um compromisso com o teatro. Não seria diferente Mas o é espaço. importante também, sabe? É importante. Dentro das nossas limitações, a gente tem que estar recebendo, tá estimulando, inclusive, esse tipo de atividade. Mas é importante esse reconhecimento, assim, para eles, entendeu? Sim, a gente reconhecer, porque a gente já não tem o reconhecimento da mídia e do governo, são uns abandonados, entendeu? Se a gente pode falar que sim, eles são pessoas que sim, deram valor, entendeu? Acreditaram, compraram a briga ali, entendeu? E ficaram bastante tempo com a gente, até mais do que deviam. Tem que valorizar, né? Porque o teatro é feito disso, né? Desses encontros que valem a pena. Com certeza. Me diga uma coisa, existe uma pretensão, existe um projeto de viagem? O espetáculo, como são 2 atores em cena, o cenário é bem simples, ou seja, existe uma grande possibilidade, ou então grandes facilidades para que o espetáculo possa viajar. Existe já a ideia de vocês, fazerem um circuito, alguma coisa assim nesse sentido? Sim. Sim. Um dos nossos focos principais é trabalhar os festivais, né? Então, a peça tem como foco principal festivais. E aí é viajar. Agora mesmo o Paulo vai viajar, agora em dezembro. Dia 22 agora para Porto Alegre, né? Já fazer então a produção disso, né? Tentar palco giratório, tentar os editais que estão abertos, tentar Miriam Muniz circulação. Certo. Tem um site que é muito bom, se vocês puderem entrar, Observatório dos Festivais, que ali está a dica de todos os festivais do Brasil, na verdade do mundo, né? Nas épocas, o que precisa de material, que é bem legal essa troca, né? Com certeza. Daí também tem uns amigos meus também ali no Uruguai, que daí já estou trocando figurinhas com eles, né? Mas Porto Alegre não tem como fugir do roteiro. Sim, Isso com certeza, óbvio. É né? casa, né? A casa tem que fazer, né? Além do foco do Onde Não Houver um Inimigo, urge Criar um, né? Já existe uma ideia de outro texto, já tem outro texto em vista, já estão pensando em alguma outra possibilidade de montagem? Como é que está isso na cabeça de vocês? Tem assim, mais uns 3 projetos, sabe? Tem sempre os 3 projetos em vista. O próximo que não pode escapar, senão eu vou apanhar do Ivo, é os Ruppenstein, né? Certo. Até esses dias eu falei com ele, Ivo, é o seguinte, vou botar agora no edital o projeto, tchê, entendeu? E não sei te vira, mas tu vai ter que vir aqui para Aracaju. Certo. Porque assim, normalmente, após cada apresentação do Centro de Experimentação, tem um debate, porque é legal ter esse retorno, né? Com o público, né? Essa sacada e tal. Agora, nesse, não deu até por causa da correria, tudo como é que tá. Vamos ver se semana que vem, agora nessas 2 últimas apresentações, a gente consegue fazer isso. E, então, o Ruppenstein conta a história de um casal que tem muito dinheiro, brincando também com a linha do teatro absurdo, assim, né? E foi o primeiro texto que o Ivo Bender escreveu. Certo. Né? E que daí eu coordenava um projeto no Teatro Arena chamado Dramaturgia em Debate, que eu convidava os dramaturgos, eles traziam seus atores e montavam um texto deles. Né? Certo. E o do Ivo eu fiz questão de eu escolher o elenco e o Funcionava texto. como leitura dramática? Leitura dramática. Leitura Leitura dramática encenada, na verdade, né? Sim. Porque daí a gente não queria só leitura, mas também não queria encenação pelo tempo. Com certeza. Então daí fez essa mistura. E daí o homenageado da primeira edição do Dramaturgia de Debate foi o Ivo Bender. E daí eu fiz questão de ser o Onde Não Houver Inimigo, os Ruppenstein, né? As caras marcadas ou os assassinos. Fiz questão de ser porque daí eu queria trocar essa ideia mais com ele, já que eu não tinha conseguido fazer lá em 2006, 2007, 2005, 2006, porque o grupo tinha acabado. Então daí fazer com ele para dizer, tá vivo ainda, brother, entendeu? Tá vivo ainda. Agora ele tá com 78 anos, né? 79 anos. Então, daí, claro, é difícil uma viagem longa, dá 7 horas no mínimo de viagem, né?
Mas essa que vai ser a ideia. Então esse é um novo projeto, que daí é um casal vazio, que tem dinheiro à vontade. Ela tem um amante, né? A Rosário tem um amante, ela é casada com o Álvaro. Uma das diversões do Álvaro é ficar jogando videogame, se masturbando, entendeu? E ela traz o amante para dentro de casa. E ele tem que suportar o amante. E o amante é um colecionador inútil. Ou seja, ele comprou uma agulha por R$1 milhão, porque quando acabarem as agulhas, ele vai ter a dele de reserva para vender mais caro ainda. E daí sempre tem uma empregada que sofre, né, cara? Sempre tem uma empregada. A empregada sofre. Tadinha da empregada. Some a agulha e acham que foi ela. Então, tem toda uma história assim, né? É bem interessante esse texto. Esse é o próximo filho, né, para nascer. Meninos, um prazer enorme ter vocês aqui no prazer programa. nosso. Sidney, Prazer nosso. muito obrigado por ter você aqui. Paulo também. Certo? A gente aqui agradece, uma gratidão muito grande pelo espaço da casa, todo o apoio. Pelos meninos, né, pelos ali, meninos, Amadeu, todo mundo, Amadeu, Klinger. Todo mundo temos uma beleza. gratidão muito grande aí por você. Mas eu tenho certeza que vocês ainda vão ter muito que agradecer e muito que receberem agradecimento também aqui. Com certeza. Outras vezes vocês virão no programa, porque a produção, pelo que eu vejo, aqui em Aracaju só está começando e com muita garra, com muita força. Isso é fundamental. É o Centro de Experimentações Limitadas chegando agora, né? É isso aí. Agora é Muito bom. sergipano. Exatamente. Né? E a gente com certeza espera ter vocês aqui muitas vezes falando sobre teatro, que é o que mais nos interessa e o que mais nos importa dentro desse programa. Centro de Experimentações Ilimitadas. Onde não houver um inimigo, urge Criar um.